Exatamente, hoje é dia do rock para quem entrou agora, né? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou Débora Jazini, taróloga e astróloga, e foi lançado um desafio para fazer uma semana falando sobre o tarô. Falando tarô, suas possibilidades, tarô e as finanças, os relacionamentos, saúde e também a parte energética. Então, para você que está chegando agora, né? E eu gostaria que vocês, antes da gente começar a falar, colocassem aí a hashtag do InstaTarôDJ, para quem viu nos stories e que está participando com a gente hoje aqui. Olá, Angélica, olá, Eliane, sejam bem-vindas, pessoas queridas. Faz tempo que a gente não se fala. Bom, então, muito bem. Tá todo mundo preparado? Tá todo mundo ouvindo bem? Muito bem. Ah, desde a Carmen, desde a Pax. Oi, lindona, tudo bom? Bom, vamos lá, aos pouquinhos, porque né, todo mundo vai chegando. Então vamos contar a respeito de como começou a história do tarô. Como começou tudo isso? Muito bem. Começou uma história do Antigo Egito, quando os sacerdotes, após serem seu reino invadido, ficaram muito apreensivos e eles queriam saber como eles iriam guardar todos os segredos. Então, um dos sacerdotes disse: vamos contar para as 10 pessoas mais influentes e eles vão guardar esses segredos e antes delas, né, falecerem, elas passam esse ensinamento para frente, deixa alguém, né, já de retaguarda. Mas aí o que aconteceu? Todos eles começaram efetivamente do nada, né, perecerem, vamos dizer assim, e não deu certo. Aí eles pensaram em deixar escrito, mas um outro sacerdote disse assim: mas e se pegar fogo? Como é que a gente vai fazer? Vai se perder tudo? Aí um outro falou assim: é verdade. Como é que vai acontecer de dar certo essa questão de passar esse conhecimento? Eles, quando estavam lá, né, toda aquela confusão, estavam discutindo, vendo como é que ia ser, como é que eles iam fazer, eles viram assim no fundo 2 aprendizes, né? Vamos dizer assim, 2 que ainda não eram sacerdotes, estavam ali jogando. Um olhou para a cara do outro, eles foram chegando perto, e aí falou assim: tá aí, vamos colocar todo este conhecimento em cartas. O outro falou assim: é verdade, porque só quem souber efetivamente lê-las que vai desvendar os seus significados. E foi assim, reza a lenda, que começou a história do tarô. Mas na verdade temos também outra versão que começou no Antigo Egito. Outra versão que nós temos que começou na época entre o século XV e século XVI na Itália, aonde se chamava tarocchi, e que foi um presente de casamento de um mecenas da família Visconti para a família Sforza, que aliás é um belo, vamos dizer, castelo em Milão. Outros dizem que começou na Índia, na época do Taj Mahal, porque a palavra tarô também, taro, era hindi. Enfim, histórias a respeito da onde veio, como foi, como será, nós que vamos contar, na verdade. E no ano de 2020, aonde nós estamos, vamos dizer assim, já há 120 dias de uma pandemia onde nos coloca reclusos, nos coloca também em contato com muitos aprendizados
que antes nós não imaginávamos que poderíamos ter. E o tarô, ele é um velho companheiro. Eu comecei a ler tarô muito cedo, que na verdade não era tarô, porque dizer assim, numa propaganda, revista criativa, grátis um tarô. Anos depois eu fui descobrir que não era um tarô, era uma sibila italiana. Mas enfim, comecei muito cedo nessa trajetória e depois, com o passar do tempo, eu ganhei outro tarô quando eu ainda estava no colegial, que foi uma amiga, a Eliana Nascimento, que até hoje somos amigas e somos, vamos dizer assim, muito próximas. E ela foi a pessoa que primeiro falou assim: toma esse baralho, que isso vai levar você para frente. Aí chega a época da faculdade, né? Aonde meu pai queria que eu fizesse direito. E eu fiz esquerdo, porque eu fui fazer comunicação. E aí ele falou assim: te vira. E foi exatamente o que eu fiz. Então, todo o tempo em que eu fiz comunicação, como o dinheiro não dava, eu continuava fazendo consultas. E essa cancha de você, não só pela questão do seu dia a dia, mas eu comecei a aprender muitas coisas importantes. Só que tem um detalhe: quando eu comecei a fazer leitura de tarô, não tinham tantos livros e não tinham tantos decks. E era muito difícil ter um material aonde tivesse informações onde você pudesse efetivamente aprender. E eu, por um acaso, acabei escolhendo como meu primeiro tarô profissional, é um tarô bem difícil, que é o tarô do Aleister Crowley. E ele, além de ser um tarô, vamos dizer assim, interessante, na verdade o meu avô era Rosa Cruz. Então, essa daqui foi o que me chamou como dorso na loja. Mas depois, vendo as figuras, não tinha material do que queria dizer o tarô. Como é que eu vou fazer agora? Então, todo o processo foi muito interessante. Eu comecei a dar curso depois que eu conheci o tarô do Waite. O tarô do Waite é esse aqui que nós temos, que aliás, né, várias pessoas conhecem, já é visualmente, vamos dizer assim, mais popular, né? E através dele, muitas coisas começaram a fazer sentido. E um dos meus autores prediletos para minha jornada foi um indiano que chama Hayo Banzaf. E o Hayo, ele parece que os livros dele conversavam comigo, porque ele tem uma linguagem muito acessível e muito didático. Então, através dele, eu comecei a ter a oportunidade de a fazer muitas, estudar e ir atrás. Sim, eu comecei a ler com 13 anos, eu já lia na escola, lia no intervalo da aula, e eu estudava num colégio em São Paulo que se chama-se Arquidiocesano, colégio de padre. Então, na hora do intervalo a gente conseguia, mas ainda não era tarô, ainda era sibila, que eu achava que era tarô, que anos depois a gente foi achar. Mas enfim, dentro desse processo, então, primeiro, o processo do meu aprendizado foi intuitivo, depois foi estudado. Então, quando uma pessoa pergunta: você é taróloga? Hoje, eu falo sim, e estudei muito para isso. E para cada vez, e a gente está sempre estudando. Tanto o tarô e tanto a astrologia são complementares, né? Aos 13 anos, sim, eu lia por intuição. Era por pura... Eu via as cartas. Na verdade, essa questão foi interessante, Flávia, você perguntar, porque quando eu comecei a ler, eu olhava o simbolismo, os desenhos das cartas, e elas conversavam comigo. A partir do momento que eu tinha um desenho, eu interpretava. Quando eu comecei a ler os livros do Hayo, que
tem toda a história do simbolismo, que cada um vai decodificar. Aí eu comecei a perceber que assim, eu acho que realmente isso é o que eu gosto de fazer. Não basta só a intuição. Isso você vai perceber com o tempo, que você precisa saber a estrutura das cartas, que é o que a gente vai falar já já, né? Vamos ver o nosso horário. Bom, estamos em tempo ainda. A partir disso, todo o processo de começar a dar cursos e começar, você tem que ir para a prática. Vamos dizer que nós temos algumas pessoas que têm uma facilidade maior, e uma coisa que me ajudou muito dentro de todos esses anos é que eu sou muito curiosa. Então eu queria saber e gosto de estudar. Então não ia procurar em outras línguas também para poder saber algumas técnicas, métodos de leitura, até que eu cheguei ao meu método de leitura, que também foi aprovado como um trabalho científico. Então, para chegar nisso, posso dizer que foram pelo menos uns 30 anos de estudo, né? Temos que fazer muitas coisas para chegar até aí. Mas vamos lá. Vamos saber o que estas cartas podem nos ajudar no nosso dia a dia. Então, primeiro, se eu fosse pensar pelo lado astrológico, hoje não seria um dia para começar a fazer lives a respeito do tarô. Por quê? Às 14 horas e 45 minutos, a Lua entrou na sua fase minguante, no signo de Touro. Mas hoje é dia 13 do mês 7. Aí fiquei pensando, né? Puxa vida, numa lua minguante podem ter poucas pessoas, pode a coisa não acontecer do jeito que eu gostaria. Mas não, tem exatamente que começar num dia aonde as pessoas estejam mais livres. E justamente para começar a jogar fora alguns preconceitos, trazer para o seu dia a dia um tarô muito mais vivencial. Nós vivenciamos, nós somos arcanos. E vou explicar por que nós somos arcanos vivos. Cada um agora vai saber a respeito do seu signo e qual é o arcano correspondente a ele também. No processo de autoconhecimento, não basta só saber o dia que eu nasci. Lógico que com o mapa astrológico dá para você saber o seu ascendente, a sua lua, onde está o seu meio do céu, ou seja, onde é a sua missão. Dá para saber uma série de coisas. Mas enquanto eu não sei o meu horário de nascimento, eu não tenho essa curiosidade, né? Não tenho essa busca. Mas por que não começar no dia a dia perceber como eu estou? Então hoje, dia 13, no Dia Internacional do Rock, vamos fazer o nosso rock and roll em relação ao tarô. Então a história, ela começa com o herói da jornada. Nós somos o herói das nossas jornadas. E nós vamos ter trabalhos, vamos ter pessoas que vão nos ajudar e tem pessoas que vão nos atrapalhar. Tem aquelas que vão nos estender a mão e tem aquelas que vão dar o empurrão. Então, todas as pessoas que estão no nosso caminho, elas nos ajudam a crescer, pelo bem ou pelo mal. Então, portanto, a gente começa aqui através do louco. O louco, como vocês podem ver, ele está na beira do precipício. Ele tem uma sacolinha e ele está livre, leve e solto, do tipo assim, vamos ver o que vai acontecer, né? Então, tem também uma história de que quando nós estamos no nosso processo reencarnatório, nesta bolsinha tem a nossa missão.
aonde nós temos os nossos direitos, temos os nossos deveres e temos as nossas obrigações. E dentro desse pacotinho tem uma coisa que chama-se livre-arbítrio. E é exatamente nessa trilha que nós vamos entrar e fazer a diferença. Muito bem. O louco, ele na verdade não é atribuído a nenhum signo, e sim por um planeta, pelo planeta Urano, que é um planeta da transformação. Acontece que neste processo, e fazendo, vamos dizer assim, o tarô mais deborizado, ou seja, né, sob a minha ótica, o louco ele faz parte do signo de Aquário. Por quê? Urano é o regente de Aquário. Então, quem é liberto? Qual é o signo que faz tudo ser diferente? Qual é a área, qual é a era que nós estamos entrando? Aquário? Estamos começando. Perceba, desde 1994, quando houve uma grande conjunção onde virou a chavinha. Só que nós já estamos em 2020 e ainda não entramos efetivamente. Então, o signo de Aquário, ele está associado ao louco pelo seu espírito livre, pela sua vontade de viver o novo, de não fazer tudo igual. E o signo de Aquário é do elemento ar. E é um ar fixo. Olha que coisa interessante dessa qualidade, porque uma coisa que é muito bacana dentro desse processo, ao mesmo tempo que o aquariano ele é liberto, ele também segue regras em alguns aspectos. Por quê? Porque ele é muito família, ele se preocupa muito com os seus e tem a tendência a fazer de uma forma diferente, mas muito acolhedor. Dizem que alguns aquarianos são frios e que ficam só no mundo da lua. Mentira, porque todos nós somos o conjunto de uma obra. Nós temos um signo, nós temos um ascendente, nós temos uma lua, 3 elementos que dentro do nosso processo de autoconhecimento são muito importantes. Então você só tem uma das peças dentro disso. A partir desta jornada, nós vamos para o mago. O mago, ele tem 4 elementos, tá? Ele tem a água, ele tem a terra, tem o fogo pelo bastão e aqui pela espada tem o elemento ar. E todos esses elementos, eles fazem com que nós, no nosso dia a dia, coloquemos todas as nossas atenções. Pelo fogo, eu vou trabalhar a minha espiritualidade e a minha parte profissional. Pela terra, eu vou cuidar da minha parte física e da minha parte financeira. Em relação ao ar, eu vou lidar com o meu intelecto, com o meu planejamento. E com o elemento água, são as emoções. São aquelas que nós não podemos mensurar. São aquelas que nós temos o sentir. E o mago, ele também tem uma lemniscata na parte superior, que é o 8 infinito, aonde diz que ele tem aqui, acima da cabeça, o 8º chakra, que não deixa de ser o Espírito Santo, aonde nós temos a conexão com o Pai. Dentro dessa jornada, que signo que é o mago? Ele é o signo de Gêmeos. Então, para você que está assistindo agora, que chegou agora e que não sabe o que estamos falando de tarô, estamos nos arcanos maiores, hoje que nós vamos falar, e vamos também falar dos signos que fazem esses 22 arcanos maiores. Ainda dá tempo de falar. O tarô é composto por 78 cartas, 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores, que são subdivididos em 4 elementos: terra, fogo, água e ar. Ainda, usando o exemplo do mago, que tem os 4 elementos, que tem essas 4 ferramentas, onde ele pode realizar o que ele quiser. O signo de
Gêmeos é regido pelo planeta Mercúrio e traz a casa 3 da astrologia, que é a casa da comunicação, das pequenas viagens e do ensino até a faculdade. Então, a partir disso, este mago pode fazer o que for dentro dessa área, né? O que nós temos de, vamos dizer assim, bacana ainda do mago? Ele é aquele que dá o início de uma tarefa e de uma tarefa rápida. Como é que eu posso passar para o próximo estágio? Vendo a carta da sacerdotisa. A sacerdotisa ela é muito enigmática. Ela é um elemento feminino. Tem Jaquim e Boaz, as duas colunas que são branca e escura. Aonde ela tem romãs atrás, ela tem uma cruz, mas ela tem uma torá. E aqui em cima ela tem as 3 fases da lua. Que mulher interessante, né? Porque afinal de contas, ela passa um lado misterioso e ao mesmo tempo ela tem muito conhecimento. Ela é do signo de Câncer, que é o signo que nós estamos vivendo agora. E por ser do signo de Câncer, está na 4ª casa. E a 4ª casa é a casa da família. Para nós, aqui no Hemisfério Sul, vivemos o inverno, mas o Hemisfério Norte vive o verão, que é exatamente o momento onde todos vão passear, onde todos podem ir para fora. Mas aqui no Brasil a gente percebe muito mais esse momento do recolhimento, esse momento do estar com a família com quem nós gostamos muito. Em momentos de pandemia, nós podemos dizer, né, que isso acaba sendo, o contato é maior. Mas deu para restabelecer muito as nossas relações. A sacerdotisa, ela é misteriosa. Ela é aquela mulher que conhece, mas ela não revela. E você, na verdade, vai desvendar. Quando a sacerdotisa aparece num jogo, numa leitura, ela está mostrando que aí tem alguma coisa. Presta atenção. Depois nós temos a Imperatriz. A Imperatriz, ela tem aqui o planeta Vênus. Geralmente ela aparece grávida, né? Numa coisa de gestante. Aqui na parte superior, ela tem os 12 signos do zodíaco. E ela tem o seu cetro e ela está num campo aonde tem trigo. Qual é, na verdade, essa dinâmica da Imperatriz? Ela é prosperidade, ela é a colheita, ela é aquela que é a mãe. Ela é do signo de Touro e é regida por Vênus. Ela que nos nutre, ela que faz a multiplicação. Então, as pessoas do signo de Touro são multiplicadoras? São trabalhadoras, são aquelas que botam a mão na massa, não tem preguiça, só que precisam às vezes falar assim, para, descansa. Não é verdade? O imperador, ele está sentado no trono. Temos aqui 2 cabecinhas de carneiro, né? E ele é do signo de Áries. Tem algum ariano hoje aqui conosco? Alguém falou eu? Ainda não, então assim, tem eu. Eu sou uma ariana. Bom, então o imperador, ele é do signo de Áries, regido por o planeta Marte. E ele é o quê? Determinado, objetivo. Às vezes não muito simpático, porque ele está muito atrás daquilo que precisa ser feito. Então, muitas coisas acabam sendo necessárias e alguém tem que fazer essa parte chata. E ele é aquele do planejamento. E é aquele que vai falar se você deve gastar ou não. Mas é aquele também que vai te proteger. Depois nós temos um arcano que tem 3 nomes. Sumo sacerdote, papa e hierofante. Você pode usar qualquer um dos 3, que é exatamente essa figura, que tem 2 alcoólitos
E ele tem uma cruz de Caravaca, aonde ele acessa o céu, a terra e a sombra, ou seja, o inferno. Dentro de toda essa dinâmica, parece o Papa que tem os seus segredos, né? Ele, na verdade, é um representante, vamos dizer assim, católico, que traz a questão da religiosidade. Mas ele também é do signo de Touro e também é regido por Vênus. E uma coisa muito interessante que o nosso Papa, ele, apesar de ser canceriano, se eu não me engano, ele tem muitas coisas no signo de Touro, que é justamente para trazer a ordem e saber lidar com as finanças. Sim, casa 2 é a casa das finanças na astrologia. Depois nós temos os enamorados. Os enamorados aparecem um homem e uma mulher abençoados por um anjo. Este anjo é o arcanjo Gabriel. Até mais ou menos 1994, 95, o tarô de Marseille era muito difundido. Era o que mais se tinha de livros. E aparecia exatamente um homem entre a sua mãe e a sua esposa. E ele tinha que fazer ele estava em dúvida com quem que ele ficava. Se ele ficava com a esposa ou se ele ficava com a mãe, né? Se ele voltava para casa da mãe. Esses enamorados, ele é uma outra vertente, nós temos uma outra, né, vamos dizer assim, enfoque, que são as escolhas. E ele é do signo de Gêmeos. E também é da casa 3. Essas escolhas, é uma escolha profunda, porque é a escolha que você faz de dentro para fora. Não é o que está fora, é o que você sente efetivamente que você vai escolher. Depois tem uma das cartas, que eu gosto muito, que é o carro. O carro mostra de novo, em outro momento, outra vez, luz e sombra, o claro e o escuro. O lado que eu tenho de conduzir e de ser conduzido. E aqui nós temos duas esfinges e este carro trazendo o quê? Eu tenho as rédeas da minha vida. Eu sei para onde eu quero ir. Eu sei aonde eu quero chegar. Só que aqui atrás deste carro tem uma cidade. E essa carta é associada a dois signos, ao signo de Câncer e ao signo de Áries. Vou explicar por que são dois signos. Primeiro, porque eu estou saindo da minha família, eu estou saindo do meu local e estou indo em busca do novo. Eu estou indo fazer a minha vida. Quem tem essa atitude? Áries. Quem tem essa vontade de falar assim, não, vamos ficar mais um pouquinho aqui? O canceriano. Então, essa é uma carta que vai passar por esses dois signos, então vai mexer com o tema de casa 1, que é a casa do eu, de como eu me mostro, e de casa 4, família. Algumas vezes a gente fica um pouco confuso para que lado que vai efetivamente, mas, na dúvida, segue em frente. Depois nós temos a carta da força. Bom, normalmente a força no tarô de Marseille, ela é uma carta que é outra, na verdade. Vou explicar o que é. No tarô de Marseille vem primeiro a justiça, mas no tarô do Waite, quem vem primeiro é a força. Também tem uma Lemniscata. Essa é a carta mais amorosa do tarô. Aí vocês vão falar, como assim uma carta mais amorosa? Sim, porque é uma mulher que está segurando a boca de um leão. Então ela é do signo de Leão, tema de quinta casa. Quinta casa que fala a respeito da criatividade, que fala a respeito do nosso eu interno, daquelas coisas que ninguém sabe, somente eu sei, né? E aqui nós temos essa carta que vai com toda doçura, com todo amor, lidar com este leão. Na verdade, não deixa de ser a nossa besta fera interna. Aquelas coisas que a gente não revela para as pessoas, mas que nós temos.
e que em algum momento ela sai, mas em outros ela fica um pouco mais escondida. Por ser do signo de Leão, é do elemento fogo, então é regida pelo Sol. Próxima carta é o Ermitão. O Ermitão, ele tem o seu cajado e a sua lanterna. Olha que interessante, ele tem uma lanterna que fica exatamente nessa altura, na altura do coração. Ou seja, o Ermitão é do signo de Virgem, um tema de sexta casa, que é a saúde e o trabalho. O signo de Virgem, ele tem sobre essa premissa de dar muito aos outros e esquecer de si. O Ermitão, ele é um estudioso, ele é um sábio, que muitas vezes ele prefere estar quieto e sozinho, isolado, do que com as outras pessoas. Ele precisa da sua quietude. E muitas vezes nós percebemos que algumas pessoas do signo de Virgem precisam dessa quietude, precisam desse momento de colocar as ideias em ordem, trazer clareza, não é verdade? Bom, depois nós temos a carta da Roda da Fortuna. A Roda da Fortuna temos algumas coisas para serem faladas. Lembra que agora há pouco nós tínhamos o mago, tá? Que tinha os 4 elementos, né? Terra, fogo, água e ar. Aqui nós temos de novo signos fixos, que também são os 4 elementos. A águia, o anjo, o touro e o leão. São os 4 signos fixos. São os 4 signos que trazem também a parte da nosso alicerce, que são a casa do dinheiro, do nosso dinheiro, a casa do trabalho. Depois tem a questão, outro signo fixo, que é Escorpião, que é a herança, é o dinheiro do outro. E temos também a casa, que é a casa... Nossa, desculpa. Temos o signo de Aquário, que é um outro signo fixo, que é o ar, que é a casa do social. É o dinheiro, o meu dinheiro, o dinheiro do outro, como eu lido com o meu social também. A Roda da Fortuna, ela está associada a um planeta, que é o planeta Júpiter. E Júpiter, ele é o regente do signo de Sagitário. Então, nós temos, vamos dizer assim, um tema de 9ª casa, um tema a respeito de viagens longas para o exterior. Temos também a questão dos nossos objetivos mais interessantes. E é também a casa dos estudos, aonde são os estudos profundos. São aqueles que normalmente nós ficamos horas e horas e horas e horas, né, estudando, buscando respostas também. Então, agora nós temos a carta da Justiça. A Justiça, ela também está entre 2 colunas, mas tem uma diferença. Essa justiça não é a justiça que nós temos como o símbolo da advocacia no Brasil, né? Ou do direito, que tem uma venda nos olhos. Essa é a justiça que está vendo tudo. E é exatamente esta balança onde tem o coração e a pena precisam ter o mesmo peso e medida. As pessoas do signo de Libra são associados à justiça, que são aquelas pessoas que são diplomáticas, que são muito generosas também, mas são bem mentais e são práticas por um lado, mas às vezes se perdem em algumas questões. A justiça, é uma carta fria, é uma carta que fala de papéis também no dia a dia. E essa carta, ela nos pede um pouco de atenção, principalmente relacionado às questões que são de documentos, tá? Bom, depois nós temos, aqui temos um horário, temos que ir mais rápido. Essa aqui é a carta do dependurado. Muitas vezes as pessoas olham e falam assim, ele está enforcado. Não é questão dele estar enforcado. Ele está dependurado, por quê? Porque ele não está preso, não está enforcado pelo pescoço.
ele está preso pelo pé. E ele está numa posição de iniciado. A cor vermelha mostra principalmente que ele está no momento em que ele tem a ação de sair dessa posição. Mas ao mesmo tempo, como Odin, né, ficou de cabeça para baixo até receber todas as runas, ele é do signo de Peixes e é regido por Netuno. Então, é o autossacrifício. Pessoas do dia 12 geralmente são pessoas muito dadivosas, são pessoas que têm muitas. É o aconchego, mas se sacrificam muito pelos outros. Então, há caminho para poder fazer essas mudanças? Sim. Sabendo que muitas vezes também o não, ele é totalmente educativo. Próxima carta é a morte. Essa é uma carta das mais bonitas, porque ela tem uma riqueza que fala exatamente de vários arcanos dentro de um só. Ela é do signo de Escorpião, regida por Plutão, que é o planeta da transformação. A carta da morte é a carta que mais apavora, essa e mais uma que vem já já, é uma das cartas que mais apavora as pessoas no dia a dia. Vou morrer. Não. Quando ela sai, significa final de um ciclo, começo de outro. Significa que você vai passar por uma transformação e que você vai ter a oportunidade de fazer as coisas serem diferentes, pelo bem ou pelo mal. Temperança. É um anjo que tem a parte alquímica, ele é iniciado. Este arcanjo, ele tem um pé na terra e um pé na água, aonde ele faz exatamente essa alquimia. É do signo de Sagitário, regido por Júpiter, e faz exatamente essa questão da casa 9, que dá a questão de você entender mais profundamente quem você é, para onde você vai e quais são as coisas que você vai fazer. É a carta do terapeuta. É a carta que nos dá também um pouco mais de tranquilidade, tá? Bom, as duas próximas cartas, por favor, quem nunca viu um tarô, não se assuste. Por quê? Elas não são bonitas e você pode não gostar muito dela. Mas ela faz parte do processo. É a carta do diabo. E esse diabo em particular do Eight, que foi feito pela Pamela Smith, na verdade ele é uma carta assim um pouco, né, dá assim um pouquinho de este fogo voltado para baixo, essas duas pessoas presas, né, ele fazendo o sinal do amaldiçoar e não de abençoar, ele tem um Saturno aqui, então, para quem conhece um pouquinho de astrologia, Saturno é regente de Capricórnio. Todas as pessoas do signo de Capricórnio são o diabo? Não. A carta do diabo ela não é tão feia quanto se pinta. Ela fala também a respeito de dinheiro, de conquista, de fama. Mas ela também fala sobre vícios. E os vícios são as coisas que nós mais precisamos ter cuidado. Mas por ser a casa 10 é a casa da carreira, é a casa da onde e também do status, da onde queremos chegar. Agora, a próxima carta, essa sim, as pessoas não gostam. É a carta da torre, que na verdade é uma das minhas prediletas. Por quê? Quando a torre aparece, não tem mais jeito, acabou mesmo, né? E ela tem Plutão, que é o planeta da transformação, mas ela também faz a ligação desta carta com o signo de Escorpião, porque são mudanças profundas. Aonde o raio cai aqui exatamente na coroa. Aqui a gente já pode entender um pouquinho de uma estrutura da cabala. Tem duas pessoas que se atiram, tá pegando fogo, ou seja, já perceberam que tem momentos do nosso dia a dia que parece que aconteceu uma torre e que você não tem para onde escapar? Mas que todas as vezes que acontece essa torre, a sua vida muda e que você pode efetivamente fazer uma grande transformação? Então, a torre, ela está no nosso dia a dia, desde a hora que a gente levanta, porque ela é imprevisível, tá?
depois nós temos a carta da estrela. A carta da estrela tem uma mulher que tem também, né, 2 jarros, um ela joga na água, o outro ela joga, hidrata a terra. E aqui ela está nua. Ela é do signo de Aquário. Não estamos dizendo que as pessoas loucas e nuas são aquarianas, mas é a carta dos artistas, é a carta do artesão. E essa é a carta que tem uma palavra-chave que é fé. Fé não só em si mesmo, não só no Pai, mas fé dentro daquilo que você mais preza. Essa é uma carta que eu chamo salto de fé, porque quando você mergulha e você acredita em você, você vai longe. Você não tem o que te segura. E a carta da estrela, fazer esse movimento de te trazer à luz, de você perceber o quanto especial você é, não tem preço. Né? Perdão. Bom, estamos na retinha final, né? A carta da lua. Essa é uma carta que sempre me intrigava, porque ela era uma das minhas cartas prediletas. Não que ela deixou de ser. Mas ela é uma carta que faz a gente pensar fora da casinha, fora daquele quadrado. Por quê? Porque ela é misteriosa, ela é enigmática. Ao mesmo tempo, ela tem um lobo, ela tem um cachorro, ela tem aqui, ó, um lagostim, né? Tem a lua cheia, tem 2 torres, tem o mar, tem todos esses elementos que fazem o quê? Às vezes a gente não fala assim, aquele lá é lunático, porque é uma pessoa que não faz parte do nosso dia a dia, que não faz parte da nossa, do que é tradicional, vamos dizer assim. Mas é aquela pessoa que tem uma sensibilidade diferente. É aquela pessoa que ela acessa outros mundos. E é do signo de Peixes. E os piscianos são regidos por Netuno. Então, nós precisamos dessas pessoas sensíveis no nosso dia a dia para justamente dar uma quebrada em todas essas questões que nós passamos diariamente. Então a lua, ela vem trazer a poesia, ela vem trazer a música, ela vem trazer o nosso melhor, se nós permitirmos. Mas eu também posso ficar no escapismo, eu também posso me perder. Mas, por isso que nós temos o quê? Uma bússola pessoal. E para isso, logo em seguida vem quem? O Sol. O Sol é uma das... Quando aparece o Sol, né, a pessoa fala assim, ai, consegui, ai, fui viajar, ai, mudei de casa. Calma, muito sol queima, né? Porque aqui nós estamos falando de um tema de 5ª casa. O Sol, ele é do signo de Leão. Então, o Leão, às vezes, é muito robusto e às vezes esquece, fala aquelas coisas de ego, né? E o Sol, mas é o sucesso, é aquilo que nós queremos, é trazer a verdade, é trazer luz para a vida das pessoas. A parte sombra é quando ele fica muito ensimesmado. E é quando nós temos aqueles momentos onde a gente quer que nós queremos seja do nosso jeito. Mas nem sempre tudo pode ser assim. Não é verdade? Bom, quase terminando, nós temos a carta do julgamento. Percebam, tem 3 pessoas aqui, tem mais algumas outras pessoas lá atrás, tem um anjo fazendo uma anunciação. Quer dizer, todo mundo morreu? Né? O que vai acontecer com essa carta? Eu vou ser julgado? O que pode ser? A carta do julgamento é uma das cartas que nós geralmente temos um pouquinho de dificuldade de entender num primeiro momento. Por quê? Eu me ouço, eu presto atenção no que é ensinado. Eu sou aquela pessoa que vai, depois de um dia, ponderar. Eu vou fazer um retrocesso do que aconteceu no meu dia e eu vou querer efetivamente trazer o quê? O que eu vou querer trazer de novidade?
A carta do julgamento, ela tem um regente, planeta Saturno, o Senhor do Tempo. O julgamento não é aquele do juízo final, aonde nós vamos chegar lá um dia e vão assinar, ou a gente sobe ou a gente desce. Não é isso. O julgamento, na verdade, é o que nós fazemos diariamente conosco. E muitas pessoas acham que essa carta é a carta mais demorada do tarô. Não, ela é a carta mais rápida. Eu me lembro muito bem que mais ou menos em 1990, tem o pai de uma amiga que eu chamo de um mentor espiritual vivo. Eu perguntava para ele assim, nossa, mas eu já tenho 30 anos. E aí ele falou assim para mim, você já tem 30 anos? Então assim, o seu mentor vai falar com não sei quem, que vai falar não sei quem, e aí chega lá em cima no céu e vai falar, ela entendeu isso agora? Tá bom, dá mais 200 anos. Ou seja, isso foi em 1990. Hoje, nós temos uma outra questão. Vocês já perceberam que no nosso dia a dia, todas aquelas coisas que não são justas, que precisam que venham à tona, e elas vêm rapidamente, que mentira tem perna curta, e que efetivamente, quando você tem no seu dia a dia algumas questões que ficaram pendentes, mas elas vêm à tona e tudo resolvido e esclarecido, isso é julgamento. O julgamento, ele transcende, ele traz para nós uma consciência, a consciência do aqui e agora. O que eu posso fazer para melhorar a minha vida? Porque aí eu posso fazer com que a última carta dos arcanos maiores sejam interessantes ou não. Mas ela é. Ela é a carta do universo. De novo, nós temos os 4 elementos. Nós temos o fogo, nós temos a terra, nós temos o ar e nós temos a água. O universo é a carta que finaliza a jornada dos arcanos maiores. E também é a carta que pode nos abrir ou fechar portas. Porque nós abrimos as nossas portas ou nós fechamos as nossas portas. O que é importante dentro de tudo isso? Ela, na verdade, é um ser hermafrodita. Não é homem, não é mulher, é o todo. Todos nós somos o lado feminino e o lado masculino. Algumas pessoas têm um lado masculino mais assim aflorado, né? Mas não deixam de ter aquele lado fofo e meigo, né? Em relação à parte do nosso dia a dia. Essa é uma carta regida por Saturno. Então, Saturno tem a ver com 2 signos, Aquário e Capricórnio. Mas essa é a carta que, quando eu estava estudando, aí foi estudar mesmo, tá? Não foi pela parte intuitiva, como eu contei no começo. Essa carta, quando eu falei assim, mas por que Saturno? É uma carta tão liberta, tão, né? Essa é a carta que traz, na verdade, sim, o tempo. Porque nós só conquistamos esse mundo com o tempo. E uma coisa que é bem interessante é que nós temos, no nosso dia a dia, nós acordamos e passamos por todos esses arcanos. Todos. Por exemplo, pelo dia do meu aniversário, eu posso ser um arcano. Pelo meu signo, eu posso ser um arcano. Então, no meu dia a dia, eu vou me dar a conhecer. É uma proposta que você pode fazer hoje. E assim, por que não tentar perceber de todos esses arcanos em qual momento você está? Por exemplo, se formos olhar pela questão do que todos nós estamos vivendo a Lua. Por quê? Nós não sabemos o que vai acontecer. Temos esperança, mas ao mesmo tempo nós temos algumas questões que são imperador. Por quê? Todos nós precisamos do nosso dia a dia de sobreviver. Mas temos também qual? Todos nós queremos um amor. Todos nós queremos ter alguém. Mas tem gente que não.
Tem gente que prefere ficar ermitão. Mas não tem aquelas pessoas que querem ser mãe? Sim, mas tem as que não querem. Ah, mas tem aquelas pessoas que gostam de viajar. Sim, essas estão todas frustradas com os aeroportos assim começando a abrir, né? Guarda um pouquinho esse desejo da viagem por enquanto. Mas tem aquelas pessoas que querem investir, aquelas que querem estudar. Todos os arcanos estão dentro do nosso dia a dia, dentro do nosso cotidiano. E cada um de nós é diariamente de um jeito. Você agora que está vendo a live, está do mesmo jeito que você acordou? Vamos ver se o pessoal responde. Vamos lá? Provavelmente não, né? Por quê? Porque é um momento em que nós temos algumas questões, exatamente, que ao longo do dia você planejou de um jeito, mas aconteceu de outro. E aí você fica daquele jeito assim, meu sais, né? É uma das coisas que eu uso diariamente, que foi uma herança da minha mãe. Logo quando eu acordo eu falo assim, bora, vamos sacudir as pulgas, né? Vamos acordar todas, porque que elas fiquem todas atentas, já vão, né? Vamos trabalhar, vamos fazer algumas coisas, vamos se mexer. E no decorrer do dia, nem tudo o que você planejou saiu do jeito que você queria. O seu humor mudou. Todas as interferências que você teve no seu dia, ou seja, muitas coisas, elas ficaram, vamos dizer assim, pendentes para amanhã. O seu to-do list, ele amanhã vai ter mais itens. Por quê? Porque hoje você não conseguiu fazer tudo aquilo que você queria. Então, depois de você ouvir, né, todas essas explanações a respeito dessas cartas, você diga se você não está curioso para saber o que a gente vai falar de todas elas amanhã a respeito das finanças. Você marcou na sua agenda que amanhã nós vamos falar do tarô e as finanças? Aí vocês vão falar assim, o que vai ser, uma aula de gestão? Não, nós vamos falar de padrões limitantes, nós vamos falar de crenças limitantes, nós vamos falar de coisas que fazem com que o nosso dia a dia não flua. Mas pelo tarô, como assim? O que ele pode me ajudar? Ele vai me dizer a respeito do quê? Sim, o tarô pode nos ajudar em todas as áreas. Mas amanhã, anota na sua agenda, fica ligado que nós vamos falar sobre o tarô e as finanças. E principalmente detectar em que momento que você está e qual você vai. Certo? E outra coisa, mesmo que você não tenha um tarô, mesmo que você esteja aqui, caiu de paraquedas e está vendo pela primeira vez a respeito de todas essas cartas, não tem problema, porque nós vamos fazer uma metodologia amanhã, tá? Ó, tem gente levantando a mão, né? Muito bem. Nossa, quase que a gente caiu. Então, mesmo que você não saiba nada, não tem problema, nós vamos estar aqui às 20 horas falando mais a respeito. Então, deixa o seu like, curta a página no YouTube. E amanhã eu espero vocês aqui. Uma ótima noite, descansem, façam alguma coisa gostosa agora e apronte-se para o próximo dia. Muito obrigada a todos que estiveram aqui e até amanhã. Grande beijo. Muito obrigada! Muito obrigada. Até amanhã. Muito bem, agora é aqui. Obrigada a vocês, obrigada Eliana, obrigada Debs Day, obrigado Lígia, obrigado Flávia, obrigada Edson, obrigada Cris, obrigada a todos. Eriquinha, Jaide, até mais, até amanhã.